A lei da anistia completa hoje 40 anos, um marco do processo de transição do regime militar para a democracia. Mas desde então a legislação serviu de argumento para o Brasil não seguir decisões internacionais de punição a agentes de Estado denunciados por sequestros, torturas e assassinatos. Sobre a lei da anistia, a gente conversa agora com o professor de Direitos Humanos da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Flávio de Leão Bastos Pereira. Seja muito bem-vindo aqui no Bom para Todos, Flávio. Muito obrigado pelo convite, eu fico honrado, espero colaborar aí com o debate. A gente quer entender melhor essa questão da lei da anistia, então. De alguma forma, o nosso judiciário tem desrespeitado o direito internacional na área dos direitos humanos por ter essa lei de anistia valendo? Pois bem, o fato é que nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADPF 153, promovida pela OAB, e que considerou válida a lei de anistia. Poucos meses após, a Corte Interamericana de Direitos Humanos vai no sentido inverso e condena o Estado brasileiro a prosseguir iniciar e prosseguir as investigações para a identificação dos desaparecidos na guerrilha do Araguaia, são 62 desaparecidos, e também determinando, julgando que a lei de anistia não é válida, porque esta lei de anistia, na verdade, resultou de uma negociação política para uma transição pacífica para o regime democrático. Houve uma votação no Congresso que foi dividida em torno de 275 a 272 votos, foi bem dividida, e que permitiu essa tal transição. Porém, ela estabelece uma expressão no texto, quando é colocada a frase crimes conexos com crimes políticos, e aí vem uma discussão. Ora, estupros de presas políticas, desaparecimentos, sequestros, seriam crimes conexos com esses crimes políticos? Porque crime político é um crime que tenta derrubar um regime. Uma outra questão, desde o final da Segunda Guerra Mundial, está estabelecido pelas Nações Unidas, e o Brasil é um dos 193 países membros das Nações Unidas, que os crimes lesa a humanidade, crimes contra a humanidade, genocídios, etc., são imprescritíveis e estão acima deste patamar que eu mencionei há pouco. Ora, e um terceiro argumento aí. Até hoje, nós temos centenas de desaparecidos. Portanto, são crimes de efeitos permanentes. Eles ainda estão ocorrendo. E a lei de anistia não alcança estes crimes. Portanto, me parece que sim, o Brasil reconheceu formalmente a jurisdição da Corte Interamericana, e o que significa dizer, se o Supremo é competente para garantir a Constituição, a constitucionalidade das leis, a Corte é competente para garantir a Convenção Interamericana de 69, o Pacto dos Direitos Humanos Interamericano, que o Brasil também reconheceu, e, portanto, o Brasil deve respeitar e fazer cumprir esta decisão. Essa é uma decisão que cabe ao STF. O STF precisa declarar que a lei de anistia não é mais válida. Porque a decisão do Supremo Tribunal Federal, ela teve efeito vinculante, ou seja, obrigatório para todo o país. E, portanto, o Poder Judiciário, observando esta decisão do Supremo, não acata, não recebe denúncias contra torturadores ainda vivos para que sejam punidos. Agora, excepcionalmente, há cerca de 3 semanas, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região aceita a denúncia contra o famigerado Camarão, que estuprou a vítima Etienne na Casa da Morte em Petrópolis. É um caso histórico, ao meu ver, uma mudança de paradigma, me parece. E também o Supremo voltará a apreciar o caso por conta de embargo de declaração ainda na ADPF 153 e por conta de uma outra medida promovida mais recentemente. Porque essa decisão que você comentou do Tribunal da Corte Interamericana de Direitos Humanos é de 2014, inclusive, não, de 2010, e até hoje isso não foi Exato. Analisado pelo Supremo. Até hoje não. A decisão do Supremo, também no mesmo ano, alguns meses antes, né,
e posteriormente também em 2010 a da Corte, e sobre este caso foi apresentado o que nós chamamos de embargos de declaração, ou seja, um questionamento sobre algum ponto duvidoso, para que o Supremo esclareça. Até agora não houve essa apreciação. De fato, o Supremo já poderia ter apreciado a questão e houve uma mudança relevante na composição do Supremo Tribunal Federal também, não é? Além disso, como eu afirmei há pouco, outra medida entrou mais recentemente, se não me falha a memória, essa sim de 2014, para que novamente seja apreciada a lei de anistia. Agora, qual seria o impacto de invalidar a lei da anistia? Porque eu vi números em relação à Justiça de Transição, inclusive, na verdade, já fez 40 denúncias à Justiça Federal de vários estados contra 60 agentes de Estado ou pessoas a serviço da União, e todas essas ações estão esperando, então, uma decisão final do STF. Qual seria o impacto de não validar mais a lei da anistia? Uma suposta mudança de posição do Supremo Tribunal Federal tiraria um argumento jurídico daqueles que resistem à efetivação desta fase da Justiça de Transição, que é a punição dos perpetradores, como os países todos fizeram. O Brasil é o único país que ainda mantém válida a sua lei de anistia, lei de autoanistia, né? Então, o impacto seria muito grande. Até a decisão da Corte Interamericana, o Ministério Público Federal já vinha adotando ações cíveis em relação às vítimas, para ressarcir as vítimas. Depois da decisão da Corte, o Ministério Público Federal propôs dezenas de denúncias já no campo criminal e todas rejeitadas com base nesse argumento, excetuando esta última que eu mencionei de poucos dias, do TRF2. Então, o impacto será grande. Lembrando que no Uruguai, na Argentina, no Chile, nós temos dezenas, talvez até centenas hoje, com o caso argentino, de torturadores e perpetradores presos, não é? Uma das fases da Justiça de Transição, que tem um outro efeito importante, a consolidação da memória histórica. Não sem razão, nós temos hoje gerações de jovens que nem sabem, não têm a mínima ideia do que aconteceu nesse período, não é? E isso é perigoso porque dá vazão a correntes negacionistas, que, sabendo o que fazem, buscam retirar do conhecimento histórico das novas gerações períodos traumáticos e evitam, assim, uma consolidação de uma democracia realmente mais completa, densa e madura. Perfeito. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.